têm que viver em bandos. Então, eles se agrupam e vivem em manadas, vivem em bandos. Né? Então, é um animal sociável. E conosco não é diferente. Né? Nós também pertencemos a uma família, né? Os primatas, o Homo sapiens, né? E nós também trazemos no nosso código genético, no nosso DNA, a informação de que nós temos que viver em bando. Então, nós somos também animais sociais. Na verdade, viver em bando, viver em grupos, né, é aquilo que garante a sobrevivência humana na face da Terra. Então, vamos nos lembrar que o nosso corpo é uma relíquia arqueológica. O nosso cérebro é uma relíquia arqueológica. Né? A sobrevivência do Homo sapiens neste planeta dependeu da sua capacidade de viver em grupo, de viver em bando. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês tenham a ideia, né, do quão forte é para um ser humano se sentir aceito e pertencente a um grupo. Isso é algo visceral, isso é algo absolutamente atávico, né? É algo que está escrito no nosso DNA. Né? Nós temos que viver em bando. A prole humana é altamente dependente dos cuidados parentais. Né? Diferentemente das tartaruguinhas, né? Quer dizer, coloca-se lá os ovos na areia, né? Na praia, aqueles ovinhos eclodem e as tartaruguinhas já saem nadando em busca do mar. Né? Diferentemente das tartaruguinhas, nós dependemos dos cuidados parentais, dos cuidados de cuidadores. Senão, nós não sobrevivemos. Então, tanto do ponto de vista filogenético, como do ponto de vista ontogenético, nós somos seres que dependemos da aceitação e do cuidado dos outros. E disto depende a nossa própria sobrevivência. E é exatamente por isso que uma das maiores dores que o ser humano pode experimentar é a dor da rejeição. Porque a dor da rejeição, ela tem em si, ela traz em si a ameaça de não sobreviver. Traz em si a ameaça de não sobreviver. Então, todos nós sentimos fortemente a necessidade de sermos reconhecidos, de sermos admirados, de sermos aceitos, de termos um sentimento de pertencimento a um grupo. Né? Então, todos os sentimentos altruístas, todos os sentimentos que nos unem às pessoas, todos os sentimentos associados, né, ao fortalecimento de vínculos com as pessoas, são sentimentos e emoções experimentadas como agradáveis. Né? São sentimentos experimentados como agradáveis, como prazerosos. Né? Por quê? Porque reforçam, né, esse amálgama, né, que possibilita a união entre as pessoas e a continuidade da possibilidade de viver em grupo, de viver em bando e, portanto, a garantia de que eu vou sobreviver, a garantia da minha sobrevivência. Bom, ser rejeitado ou sentir-se rejeitado, que são duas coisas diferentes, né, produz no ser humano um elevado nível de estresse. Por quê? Exatamente por isso. Né? Exatamente pela questão da possibilidade da sobrevivência. Muito bem. E qual é essa unidade mínima, digamos assim, essa unidade grupal mínima, né, a qual todos nós pertencemos? Né? A família. Né? A família é esse pequeno bando, vamos chamar assim, né,
ao qual nós pertencemos e que possibilita tantas alegrias, mas que possibilita também tantas frustrações, tantos aborrecimentos, tantas dificuldades. Né? Então, a família, ela exige uma convivência íntima e prolongada. Então, seres que têm formas de pensar a vida diferentes. Não é porque são da mesma família que pensam do mesmo jeito, as pessoas são diferentes. Então, as pessoas que pensam de formas diferentes convivem intimamente e por um tempo bastante prolongado. Isto em si, se por um lado é fonte de alegria, fonte de prazer, por outro lado também é fonte de estresse. Ter que compartilhar espaço e bens. Né? Compartilhar quarto, compartilhar sala, compartilhar, enfim, os espaços domésticos, né? Compartilhar o aparelho de televisão, compartilhar o computador, né? Compartilhar também bens espirituais, né? Compartilhar também a sua vida interior, né? Com as pessoas com quem você convive. Né? Então, na família, a família é um espaço, né? Onde nós somos convocados a essa partilha, né? Esse compartilhamento. Né? A família também é um espaço onde nós temos expectativas de benefícios. Todos nós temos expectativas em relação aos nossos familiares. Nós temos expectativas em relação aos nossos pais. Nós esperamos que eles atendam nossos desejos, nossas expectativas. Os pais que estão aqui sabem bem disso. Né? Nós temos expectativas em relação ao cônjuge. Né? Temos expectativas de que essas pessoas atendam às nossas necessidades, né? Que essas pessoas nos façam felizes. Né? Temos expectativas em relação aos filhos. Né? Os pais fazem projetos para os seus filhos, têm sonhos para os seus filhos. Então, criam também expectativas. Né? E isto também é uma fonte de estresse. Toda família, todo núcleo familiar, tem aquilo que a gente chama de regras implícitas. Toda família tem a sua cultura. O que eu quero dizer cultura são os hábitos e costumes que fazem parte da vida daquela família. Então, há determinadas regras que são, eu digo que são implícitas, porque elas não são negociadas com todos os membros da família. Né? Em geral, as pessoas não se sentam ao redor de uma mesa, né, para definir um pequeno estatuto, né, uma pequena norma de convivência. Geralmente as pessoas não fazem isso, né, a não ser que haja a mediação de um terapeuta. Um terapeuta familiar, às vezes quando as coisas estão muito complicadas, né, um terapeuta familiar pode ajudar a família a sentar juntos e definir juntos algumas regras de convivência. Mas normalmente as pessoas não fazem isso. Né? Então é por isso que as regras ficam, de certa forma, implícitas. Né? Qual é o problema com a regra implícita? O problema da regra implícita é que eu acho que o outro entendeu que é para funcionar daquele jeito. Só que se eu não digo, só que se eu não compartilho, se eu não me comunico, né, me expresso, se eu não negocio, né, pode ser que o outro não compreenda, pode ser que o outro nem concorde e nem aceite que as coisas têm que funcionar daquela maneira. Né? Mas é o espaço das regras implícitas. E a família, por tudo isso também, é um espaço de convívio com a frustração. Né? Eu acho que não estou dizendo nenhuma grande novidade. Né? Uma vez em São Paulo, na época que eu morava em São Paulo, eu atendi uma paciente, estava num quadro depressivo, né? Ela começou a tomar um antidepressivo. Quando ela voltou, um mês depois, eu perguntei como é que ela estava, né? E ela disse, olha, eu estou muito bem, melhorei da depressão. O meu problema é que as pessoas lá em casa têm opinião própria. Você acredita numa coisa dessa? Cada um tem uma opinião própria e é diferente da minha.
Então, esse é o meu problema, né? E é frustrante mesmo, né? O outro pensar diferente de mim, o outro ser diferente de mim, o outro não ser uma extensão de mim, o outro não ser uma filial da matriz, que obviamente seria eu, né? É frustrante. A gente querer sonhar coisas para os filhos quererem coisas completamente diferentes daquilo que a gente tem certeza que é o melhor para eles, né? É frustrante, né? O cônjuge discordar da gente em hábitos e costumes é frustrante. Então, ou seja, a frustração faz parte do convívio familiar. A punição também faz parte. E nós, seres humanos, punimos os outros das formas mais diversas. Punimos com silêncio. Punimos com a cara fechada, com a cara amarrada. Né? Punimos com falta de elogios, com falta de reconhecimento, com falta de carinho. Né? Nós somos extremamente hábeis em punir. Somos extremamente competentes em punir. E encontramos as formas mais variadas para punir. Inclusive aquelas disfarçadas de... Não, mas não falei nada. Não. Né? Formas de punição que, se o outro disser, você está me punindo, o familiar vai dizer, não, por quê? Só porque eu comentei isso? Só porque eu disse isso? Mas está punindo. Nós somos especialistas em fazer isso. E na verdade, esse ambiente, né, composto de todos esses ingredientes, leva ao estabelecimento de crenças sobre conviver. Né? A criança, o bebê, se desenvolve, cresce, e ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do seu crescimento no seio da família, todo bebê é um pequeno cientista. Todo bebê é um pequeno cientista que vai tirando conclusões. Né? Ele vai vivendo, ele vai experimentando as relações com as pessoas, a relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com os irmãos. E a partir das relações que ele vai experimentando, ele vai tirando suas conclusões. E essas conclusões tendem a virar crenças. Crenças sobre conviver, sobre como é conviver. E essas crenças podem ser mais ou menos disfuncionais. Podem ser crenças bastante funcionais, né? E podem ser crenças bastante disfuncionais. Mas todos nós temos um conjunto de crenças, né? Quer nós acessemos ou não de maneira clara e direta essas crenças, quer nós tenhamos consciência, portanto, dessas crenças, elas existem. Elas existem e elas atuam na nossa forma, na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. E a partir também de todos esses ingredientes que compõem a vida familiar, nós vamos desenvolver aquilo que chamamos de habilidades sociais. Então, tudo aquilo que favorece a sociabilidade, tudo aquilo que favorece a comunicação, o diálogo, a empatia, por exemplo, é uma habilidade social. Né? A capacidade de cultivar diálogo, a comunicação não violenta, que você tanto fala, é uma habilidade social. Né? Então, esse espaço de convivência é também um espaço onde nós vamos desenvolvendo habilidades sociais. E é claro que uma família mais funcional, então pais mais funcionais, tendem a favorecer o desenvolvimento de habilidades sociais em seus filhos. Né? E pais mais disfuncionais tendem a prejudicar esse desenvolvimento. Muito bem. Na década de 60, um pesquisador chamado George Brown, um antropólogo, ficou muito instigado com uma observação que ele fez acerca dos pacientes que tinham começaram a ter alta dos hospitais psiquiátricos na Inglaterra
e começaram a voltar para a comunidade. Isso possibilitado pelo advento da clorpromazina, ou Ambriquetil, que foi o primeiro antipsicótico que surgiu. Então, os pacientes começaram a tomar o Ambriquetil, pacientes que estavam hospitalizados, começaram a melhorar, ficaram sem os sintomas psicóticos, então começaram a voltar para suas casas. Então, pacientes com, aqui no caso, com esquizofrenia, pacientes que eram portadores de esquizofrenia. E, curiosamente, aqueles pacientes que foram morar sozinhos ou que foram morar em lares abrigados tinham uma evolução melhor do que aqueles que foram morar com suas famílias. Os que foram morar com suas famílias tiveram evolução pior, mais recaídas, mais recidivas, mais rehospitalizações. E isso, de certa forma, foi surpreendente, porque esperava-se que fosse exatamente o contrário. Que aqueles pacientes que voltassem a viver com suas famílias estivessem, então, mais protegidos, mais cuidados, mais auxiliados, portanto, evoluiriam melhor. Então, o George Brown fez uma pesquisa, ele entrevistou aproximadamente 200 e poucos familiares, de famílias diferentes, para tentar compreender que aspectos do relacionamento interpessoal na família estariam favorecendo ou levando a uma pior evolução dos pacientes com esquizofrenia. E ele encontrou, basicamente, 3 tipos de comportamento, 3 tipos de características, de aspectos comportamentais destas famílias. Ele chamou isso de níveis de emoção expressa. Então, esses 3 aspectos, ele deu esse nome de níveis de emoção expressa, que são basicamente o seguinte: crítica. Então, familiares que tendem a ser muito críticos, pessoas muito críticas. Na verdade, vocês devem conhecer pessoas que são muito críticas. Há pessoas que, sem perceber, estão o tempo todo criticando os outros. Estão o tempo todo reparando no erro do outro, reparando na falta do outro, reparando no problema do outro e criticando. Então, famílias com esse tipo de padrão comportamental são famílias mais estressantes. Isso está associado a uma pior evolução dos transtornos. Na época, esquizofrenia, mas hoje nós temos estudos também com transtornos do humor, transtornos afetivos, e a gente sabe que é exatamente a mesma coisa. Então, esse padrão de comportamentos muito críticos está associado a uma pior evolução. Outro aspecto, mais ou menos óbvio, é a hostilidade. Então, pessoas hostis, pessoas que têm um padrão relacional hostil em relação ao paciente, também tendem a favorecer uma evolução pior. E essa hostilidade, principalmente na forma de generalização e rejeição. O que é generalização? Por exemplo, o paciente tem dificuldade para acordar cedo, e toma um medicamento para dormir, o medicamento tem uma informação muito sedativa, então de manhã ainda tem efeito do fármaco, o paciente tem dificuldade para acordar cedo. Então o familiar diz assim: esse aí é um preguiçoso. Isso é uma generalização. Um exemplo de generalização. Você pega um aspecto do comportamento do paciente e generaliza, caracterizando a pessoa, dizendo que a pessoa é de determinada maneira. Então, isso é uma generalização. E a hostilidade também é uma forma de rejeição. Quer dizer, comportamentos e falas que têm o objetivo de manter o paciente mais distante, manter o paciente longe, que caracteriza uma rejeição. Então, essa hostilidade, quando presente, também está associada a uma evolução pior. E o terceiro aspecto, o terceiro ponto, que é um aspecto mais difícil da gente, é um pouco mais complexo, é o chamado superenvolvimento emocional.
Então vejam bem, nós não estamos falando aqui de envolvimento emocional. Né? Espera-se que numa família as pessoas sejam emocionalmente envolvidas umas com as outras. Né? Isso é normal. Nós estamos falando de superenvolvimento emocional. Esse superenvolvimento emocional, ele vai se caracterizar na prática através de 2 tipos de comportamento. Um é a superproteção. Bom, de novo, é normal que as pessoas de uma mesma família se protejam. É normal que pais protejam seus filhos. Né? O problema não é a proteção. O problema é a superproteção. Né? Então, comportamentos superprotetores e comportamentos também de autossacrifício ou de excesso de devoção. Né? O que é esse autossacrifício? É aquela pessoa, né, que sacrificou a sua vida, sacrificou o seu trabalho, ou sacrificou a sua vida afetiva para cuidar daquele paciente. Então, esse excesso de devoção, ou esse excesso de autossacrifício, aquela pessoa que diz assim, não, eu não passeio, eu não viajo de forma alguma para ficar com meu filho. Ou, eu não me casei de novo para cuidar do meu filho. Ou, eu saí do trabalho, eu não investi na minha carreira profissional para cuidar do meu filho. Pessoal, parece um pouco egoísta dizer isto, né? Mas não é. Porque quando uma pessoa sacrifica a própria vida neste nível por outra, quer ela queira, quer não, ela vai apresentar a fatura. Vai apresentar a fatura. Né? Eu já ouvi, por exemplo, muitas mães dizerem assim, na frente do paciente, dizerem assim, não, porque eu devotei, eu entreguei a minha vida para cuidar dele. Não, porque eu não fiz nada, eu saí do meu trabalho, eu abdiquei de uma vida profissional para cuidar dele. Em geral, quem faz isso, fala que faz. E, em geral, fala que faz na frente do paciente. Né? Ora, quem é que paga uma dívida dessas? Quem é que paga uma dívida dessas? Né? Uma pessoa que sacrificou a sua vida para cuidar de você, o que você vai fazer para pagar? Tem jeito de pagar? É um débito impagável. É um débito impagável. E eu já vi isso muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Em geral, quem faz, fala que faz e fala que faz na frente do paciente. E quer queira, quer não, esta dívida impagável gera culpa se o paciente for ter vida própria. Se o paciente melhorar a ponto de se casar e sair de casa, este paciente sai culpado. Por quê? Porque, afinal de contas, aquela pessoa, né, que pode ser uma mãe, que pode ser um pai, sacrificou a própria vida por ele. Como é que ele, ingrato, agora resolve casar e ir embora? É o cúmulo da ingratidão, né? Um filho fazer uma coisa dessas. E deixa o coitado ou a coitada em casa. Idiota, né? Se sacrificou tanto. Quer dizer, estou brincando, né? A palavra idiota foi só uma forma de dizer. Não é idiotice, absolutamente, não se trata disso, né? É uma outra questão. Mas o que eu estou querendo dizer é que é uma característica relacional que gera débito e gera culpa. E as pessoas têm muita dificuldade em lidar com débito e culpa. Isto gera estresse. Gera bastante estresse. Porque uma coisa é eu dizer o seguinte, eu vou encontrar mais alegria para mim, vai me trazer mais alegria sair deste trabalho que eu faço, né, que nem confere assim tanto sentido à minha vida, né, e cuidar da minha casa e dos meus filhos. Ok, não é uma crítica a esta escolha,
Se esta escolha é uma escolha real, genuína da pessoa. Eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo por mim. Estou escolhendo porque eu vou ser mais feliz se eu fizer isso. Estou escolhendo porque eu vou ter mais paz de espírito se eu fizer isto. Então, se esta escolha é uma escolha que se alinha com a sua vida, com o seu querer, ok, perfeitamente. Né? Você dificilmente vai jogar isso na cara do outro. Porque você tem claro para você que você fez porque você quis, porque era importante para você, porque você preferiu fazer, porque isso te trouxe mais paz, porque isso te trouxe mais tranquilidade. Então, o que eu estou querendo dizer, quero que fique bem claro que as pessoas podem escolher uma vida doméstica, as pessoas até podem, entre viajar com os amigos e passar um final de semana em casa, curtindo os filhos, uma pessoa pode realmente preferir passar o final de semana em casa curtindo os filhos. E isso é muito legítimo. Né? A pessoa se diverte mais, a pessoa aproveita melhor o seu tempo, desfruta mais de ficar em casa curtindo os seus filhos. Agora, o importante é que isto seja assumido desta forma. Né? Eu fiquei em casa curtindo os meus filhos, porque para mim é mais prazeroso, eu me sinto melhor, é mais confortável. Né? É complicado, eu estou dizendo aqui, é eu pôr a responsabilidade das minhas escolhas nas costas do outro. E mais complicado ainda quando o outro tem um transtorno psiquiátrico. Em suma, é isto que eu estou querendo dizer. Se eu faço as minhas escolhas, eu tenho que assumi-las como minhas escolhas. E não atribuir às minhas escolhas a responsabilidade do outro. Principalmente quando esse outro tem um transtorno psiquiátrico. Aí está longe de ser. Aí não é só uma questão de justiça. É uma questão de malefício mesmo. Né? Então, essas características das relações familiares são características que levam a uma pior evolução dos transtornos afetivos. Então, as pesquisas mostram que os altos níveis de emoção expressa aumentam o estresse dos relacionamentos familiares, a evolução clínica do transtorno de humor é pior, o paciente precisa tomar mais medicamentos, o paciente tende a ter mais recaídas, mais recidivas, mais reinternações, né? E tem estudos mais recentes mostrando que as pessoas que têm este padrão comportamental na relação familiar têm mais prejuízos à própria saúde. Pessoas muito críticas, pessoas que tendem a ser mais hostis, né? Pessoas que tendem a ser super protetoras, super envolvidas emocionalmente nas relações, tendem a ter também um pior, tendem a adoecer mais do que as outras, inclusive do ponto de vista do próprio humor. Né? Mas já que eu tô gravando. Portanto, pessoal, meu recado aqui com essa aula é lhes dizer o seguinte: a ciência, né, ela tem um recado para famílias. Né? Então, existem formas de se relacionar que comprovadamente fazem mal à saúde das pessoas. Então, não existe uma receita de bolo. Né? Se relacionem assim, ou assado, ou vivam assim, ou vivam assado. Acho que cada um tem que procurar, né, as suas estratégias e a sua forma de se relacionar, né, harmonicamente com seus familiares, evitando, né, essas características que nós colocamos aqui do ponto de vista das emoções expressas. Então, depois a gente responde as perguntas. Agradeço muito pela atenção e depois ficamos à disposição para trocar ideias.